Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Verdade em Destaque. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Dentro da teologia cristã existe uma área específica que trata deste assunto, que é chamada de bibliologia. Bibliologia é a parte da teologia cristã que trata da Bíblia Sagrada em si, da sua origem, da sua formação, enfim, de tudo aquilo que diz respeito às Escrituras, da sua estrutura, do processo de canonização, porque alguns livros entraram no cânon das Escrituras e outros não, como estes livros entraram, enfim. A bibliologia, também conhecida como Introdução à Bíblia, é uma área fascinante do estudo da ciência teológica. De fato, nós precisamos compreender que a Bíblia não caiu pronta do céu, que a Bíblia não foi descoberta, enterrada por aí em algum canto da terra. Na verdade, a Bíblia é um produto de Deus, que é o seu autor, em parceria com os homens, que são os seus escritores. Esses homens, apesar de inspirados por Deus, sabiam o que estavam fazendo, pois estavam no uso pleno das suas faculdades mentais no momento em que estavam escrevendo. Então, na bibliologia, o nosso foco é pensar sobre a Bíblia no que diz respeito à sua origem, à sua natureza, às suas funções, aos seus objetivos, às suas traduções e assim sucessivamente. De fato, a Bíblia é um livro fascinante. Esse livro é uma coleção de 66 livros em um único volume. E é por isso que nós chamamos este volume de Bíblia. A palavra Bíblia, na verdade, é uma palavra procedente da língua grega e ela significa livros. Ela tem o seu plural biblion e o significado disso no grego é livros. É interessante que quando nós falamos de Bíblia, a própria Bíblia fala sobre si, que ela é a palavra de Deus. Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 21, a Escritura fala que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vocês podem perceber aqui que o texto está dizendo que foram homens que falaram, mas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Portanto, o que esses escritores, o que esses homens falaram, escreveram, é palavra de Deus. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Uma outra passagem que confirma isso, contida nas próprias Escrituras, é a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Passagem clássica da Bíblia, onde o apóstolo Paulo fala: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E essas passagens que eu estou mencionando para vocês, elas também se aplicam ao Novo Testamento, que é de origem divina. Aqui, Escritura, nós entendemos Antigo e Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então aqui nós temos uma menção específica de Paulo, mencionando a palavra da pregação que os irmãos lá da igreja de Tessalônica estavam recebendo da parte deles, dos santos apóstolos, e Paulo fala claramente aqui que eles a receberam não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual ela é na verdade. Toda a Escritura, portanto, pessoal, é a palavra de Deus.
Mais do que apenas uma resposta humana à revelação de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. E por mais que a gente estude, não chegamos a essa conclusão apenas estudando, pois afirmar a inspiração, veracidade, exatidão, fidelidade da palavra de Deus é muito mais do que uma tarefa acadêmica, é uma confissão de fé e louvor ao nosso Deus. Há muitas pessoas que desejam primeiro resolver todas as dificuldades, as dúvidas, os questionamentos que eles têm com relação a alguns textos difíceis que a Bíblia, em algumas das suas passagens, apresenta, para depois decidirem se vão aceitar ou não a Bíblia como palavra de Deus. Mas nós preferimos seguir um caminho inverso. Preferimos, primeiramente, aceitar e crer no que a Bíblia diz de si mesma e, a partir desta fé, lidarmos com as questões mais difíceis e com os textos mais complicados que as Escrituras, em determinadas passagens, apresentam. Quando se lê, quando se interpreta um texto bíblico, nós precisamos considerar que nós estamos lendo e interpretando a palavra de Deus. E, portanto, nós temos que levar em conta o aspecto teológico que isso envolve. Como o autor da Bíblia é Deus, mas os escritores foram humanos, que se valeram de línguas conhecidas e faladas na sua época, também nós temos que considerar que a Bíblia, na sua formação, no seu processo de escrita, temos que levar em consideração aspectos históricos, linguísticos, literários, ao lermos e interpretarmos um texto bíblico. Isso porque, em certo aspecto, a Bíblia também foi escrita por homens para homens, havendo sido revelada gradativamente na história. Fato é, meus amigos, que a Bíblia é Deus falando na linguagem do homem para o homem, e isso condiz com a encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 é um trecho muito claro, quando a Escritura diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Portanto, nós não saímos à procura de Deus, mas, de fato, foi Deus que veio até nós na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João, no capítulo 15, verso 16, o próprio Jesus é claro quando ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. A Bíblia é a palavra de Deus na linguagem dos homens. Portanto, ela é muito útil. E com relação à utilidade da Bíblia, mais uma vez, a própria Bíblia fala a respeito de si mesma, lá em 2 Timóteo 3,16, né? Voltamos a mencionar esta passagem aqui. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Assim, a Bíblia se destina a ensinar, corrigir, repreender e educar na justiça. A nova tradução na linguagem de hoje, com relação a esse versículo de 2 Timóteo 3,16, nos dá uma ideia melhor. Ela diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Temos aí a utilidade da Bíblia Sagrada. 4 funções da Bíblia, que podemos separar em 2 grupos: condenar o erro e corrigir, e ensinar a verdade e a maneira certa de viver. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos ensina e transforma a fim de nos dar a salvação pela fé em Jesus Cristo. E é este livro fascinante
que nós nos propomos a analisar aqui no nosso canal e em vários dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos. Eu quero incentivar você em nome de Jesus. Se ainda não tem um exemplar das Escrituras Sagradas, adquira a Bíblia. Eu quero incentivar você em nome de Jesus. Se ainda não leu a Bíblia, leia a Bíblia. Talvez a tradução que você tem seja uma tradução mais antiga, mais clássica, portanto, usando algumas palavras, expressões mais teológicas, mais complexas, mas nós temos à nossa disposição hoje, no mercado editorial, várias traduções numa linguagem mais simplificada das Escrituras Sagradas, e você pode adquirir uma delas. Uma outra dica que eu te dou com relação à leitura da Bíblia: comece por livros mais simples. Por exemplo, se eu puder aconselhar você, eu te recomendaria, com respeito ao Antigo Testamento, que você começasse a sua leitura bíblica, você que nunca leu as Escrituras, pelo livro de Provérbios. É um excelente livro da Bíblia que você pode ler um capítulo por dia, e durante ali um mês você terá feito toda a leitura do livro de Provérbios. No caso do Novo Testamento, você pode começar pelo Evangelho ou pelas Epístolas de São João. Então fica aí a dica para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se este conteúdo, este vídeo abençoou a tua vida, edificou a tua vida, não esqueça, dê aí o seu joinha para nós, clique no sininho para ativar todas as notificações do nosso canal e inscreva-se também em A Verdade em Destaque. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.